noite, irmãos. Vamos começar o culto de hoje. Vamos iniciar cantando. Vamos cantar com o meu coração. Aqueles que puderem ficar de pé. Está na página 3. Termos a oportunidade de ter um lugar e para continuar o nosso momento aqui, gostaria que algum irmão pudesse orar por esse momento, para que nós estejamos prontos para receber a palavra do Senhor, prontos para adorar, prontos para entender o que a palavra do Senhor significa em nossas vidas. Santo e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, graças a ti pelo dia de hoje, por esta semana que o Senhor nos concedeu. Graças pelos livramentos, Senhor, nas nossas idas e vindas, nos nossos deveres, por nos ajudar, nos dar força para cumprir as demandas da vida. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede chegar à tua casa nesta noite, para juntos em comunhão, adorar o seu nome, ouvir a tua palavra, aprender de ti. Pai amado, nós queremos colocar diante do teu altar ainda os nossos irmãos que talvez estejam a caminho para chegar aqui conosco, o Senhor traga em segurança. E também, Senhor, que o Senhor venha direcionar esse trabalho, esse culto de adoração ao seu nome, de gratidão, através do teu Santo Espírito, que os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra, que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações e mentes, Senhor, que a tua
tua graça, Senhor, se manifesta em nosso meio. Abençoa cada um dos irmãos que aqui estão, que ainda podem chegar. Abençoa toda a tua igreja, Senhor. Recebe os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa gratidão. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos cantar 15 fases felizes. É a página seguinte, a página 4. Mesmo que vivêssemos a vida toda certa, não ia dar certo, porque o único jeito era ele. O único plano que funcionaria era o dele. O plano perfeito era o
gente tentar cantar juntas uma música. Então, aquelas que se sentirem à vontade para cantar com a gente, por favor. Se não se sentirem à vontade, tudo bem, canta do lugarzinho mesmo. A música se chama Gratidão. Você mandou com letra e música, tá bom? Você mandou com letra e música. Com a letra da música, pode ver. Ela está à vontade, bem. Se não tiver à vontade, tudo bem. Sem mesmo. Mas, de qualquer forma, vamos todos aprender juntos, os que ainda não ouviram essa música. É uma música bem pequena, ela é bem tranquila de aprender, vocês vão perceber. Ela é corajosa. Gratidão.
João, capítulo 6. João, capítulo 6. Vamos ler quase os últimos versículos. Na verdade, são os últimos versículos. Vamos ler do 66 ao 71. João, capítulo 6, do 66 ao 71. Amém ou misericórdia? Misericórdia. João, capítulo 6, a partir do 66. Eu vou ler para os irmãos, vai ficar mais fácil. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vocês é o diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, segundo um dos 12. Nesses últimos dias, a gente está enfrentando alguns momentos de decisão. E uma das decisões que temos é a decisão política. Mas nós temos outras decisões que não podemos esquecer em nenhum momento. E uma delas é seguir a Cristo. Os discípulos aqui ouviram um discurso muito pesado e que eles acharam que era difícil de seguir. A lei era difícil de seguir, de fato. Mas uma coisa que Simão Pedro ele percebeu aqui, não adiantava eles fugirem de Jesus, ele era o único caminho. Então, às vezes a gente vê outras escolhas, se abate, se desvia, distrai com outras coisas. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que tem as palavras da vida eterna. E essa é a única decisão que a gente não pode vacilar, não pode hesitar em ter, que é seguir a Cristo. E às vezes a gente deixa de seguir a Cristo em coisas banais da vida. A gente esquece de seguir a Ele quando está numa fila de um supermercado e resolve furar. A gente esquece de seguir a Ele quando está no trânsito e aí alguém passa na sua frente e você começa a xingar. Então, são pequenas decisões da nossa vida que falam como será o nosso comportamento com Cristo. E uma das decisões também é vir à igreja, é seguir a Ele e estar em comunhão com os irmãos, que a gente também esquece. Às vezes a gente esquece. Outra decisão, que é normal a gente falar, quando a gente fala nas 3 coisas que o crente deve fazer. O que são as 3 coisas que normalmente o crente deve fazer? Orar, ler a Bíblia e ir à igreja. São 3 coisas simples que às vezes a gente esquece. E aí a gente acaba tomando outras decisões no nosso dia. E aí a gente esquece as palavras da vida eterna. A gente esquece a real importância que a Bíblia tem, que a comunhão com o Senhor deve ter. Então, nesse momento, vamos fazer algo que normalmente a gente só faz no culto de oração, mas vamos tirar um momento agora para fazer. Nós vamos nos reunir com algum irmão, 1 ou 2 irmãos. Pode ser a pessoa que está do seu lado, ou uma pessoa que está um pouco mais distante. Pode ser da sua família ou não. E nós vamos orar por nós. Nós vamos orar pelos nossos corações, orar pelas nossas decisões, para que a gente não esqueça em nenhum momento dessa decisão importante de ler a Bíblia diariamente, de orar diariamente, de vir à igreja constantemente, porque isso é fácil da gente esquecer. É fácil de cair no costume, fácil de cair na rotina. Isso é uma decisão diária. Então vamos orar por nós mesmos, vamos orar pelas nossas decisões, orar pela nossa igreja, vamos nos fortalecer, para que a gente sempre lembre que essa é uma decisão que não pode ser tomada só pelo sentimento. Às vezes a gente está triste, a gente está desanimado, está distraído, mas é uma decisão racional. É uma decisão com os neurônios e não com os hormônios. É uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. Vamos nos reunir para orar? Pode escolher alguém do seu lado que esteja mais distante. Vamos deixar uns 2, 3 minutinhos e aí 5 minutinhos e aí a gente quebra o silêncio com a oração aqui, certo?
Bluetooth mode. Nós vamos cantar uma música agora que eu acho que algumas pessoas sabem. A Igreja do Senhor é vivificada pela graça dele, que nos alcançou quando a gente está totalmente disponível ao Senhor. Que a gente esteja. Porque às vezes a gente está vindo para a igreja, mas a gente não está vivendo Cristo em nós. E a gente precisa viver Cristo em nós. E você às vezes não sabe porque é meio perdido, né? Será que é porque a gente está buscando fazer a vontade dele, vivendo a palavra dele? E por isso a gente se perde no caminho. Mas a gente precisa pensar um pouquinho como tem sido a nossa vida com o Senhor. Vamos cantar graça.
Vamos chamar as crianças para orar aqui, pastor. Ok. Muito bem, temos aqui mais ou menos na ordem cronológica. Vamos ver se eu consigo acertar olhando para essa turma aqui. Vamos começar. Maria Helena, depois Vitória, em seguida Ana Júlia, depois Melinda, Maria Olívia, Sofia e Benjamin. Acertei a sequência? Muito bem, então graças a Deus aí por essa turma, né? Nessa ordem, vocês nasceram nessa sequência. Ok? Vamos lá? Pra cá, todo mundo. Ana Júlia. Vou ter que segurar você. Senhor nosso Deus, damos graças pelo grande privilégio que o Senhor tem nos dado de estar com estas crianças aqui em nosso meio. Rogamos, ó Deus, que saibamos nos conduzir perante elas, sendo bons exemplos, ensinando cada uma delas o caminho que se deve andar, que elas possam aprender com os pais, com toda a igreja, e possam crescer vivendo a Tua palavra, sendo pessoas do bem, bons cidadãos, possam promover santidade nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se tiver suas Bíblias, quiser acompanhar. Quiser acompanhar o texto aí, pode abrir no livro de Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7. Só está meio esquisito, né? Acho que minha voz está mudando. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31. O texto é curto, não é um texto muito extenso aí. Mas vamos começar aqui lendo o primeiro versículo aí, dessa sequência, né, desse conjunto, que é: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Esse é o versículo 31. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. 33 agora. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém dissessem
Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Bem? Este é um relato que Marcos faz deste acontecimento. E só ele faz. Os outros escritores do Evangelho, que são Mateus, Marcos não é o outro, estou falando dele agora. Sim. Sim. Marcos, os outros. Marcos, Lucas e Deus e Lucas. Marcos não. Mateus, Lucas e Lucas. Pronto. Clareou agora, né? São aqueles que apresentam a visão, cada um nas suas características, daquilo que aconteceu com Jesus. E aqui Marcos entra nessa história, diferentemente dos outros, ele trata. Ele trata desse assunto que os outros não se preocuparam em registrar, certo? Ainda que estivessem presentes lá com Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos que estão aqui. Ele estava onde antes de acontecer esse acontecimento aqui? Em Tiro. Não sei. Ele estava onde? Quem estava aqui na semana passada vai poder acompanhar. Se não, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, aí a gente vai olhar os vídeos para descobrir isso aí, certo? O vídeo da semana passada. Mas olha só, o versículo 31 já nos dá a resposta, certo? Se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom. Aí eu vou fazer a pergunta de prova agora. Em que cidade aconteceu aquele fato com a mulher fenícia? Da história do pão, das migalhas de pão. Em que cidade? O que vocês acham? Tiro. Por quê? Porque era onde ele estava. Lá no versículo 24, levantando-se parte dali para as terras de Tiro e de Sidom. E agora é porque ele saiu das terras de Tiro e de Sidom. E foi para essa. E ele estava em qual cidade? Tiro. Por quê? Por que eu chego a essa conclusão? Eu concordo com a resposta. Agora eu quero saber por que você chega a essa conclusão. Sim, mulher Sírio Fenícia. Tá certo, tudo isso está certo. Agora eu quero saber por que eu chego à conclusão de que a cidade onde a mulher estava era Tiro e não Sidom. As terras eram daquelas lá, Tiro e Sidom, eram duas cidades, lembra-se? Olha para o mapa aqui, ó. Você tem aqui Israel aqui em cima, certo? Daqui fora, de cima a baixo aqui, ó. O mar Mediterrâneo está aqui do lado e a terra está aqui. Tem o mar Mediterrâneo aqui, ó. Está aqui Israel. Aí na encosta aqui você tem Tiro aqui, Sidom aqui em cima. E agora Marcos está dizendo, olha, ele se retirou das terras de Tiro, o que mais? E foi por Sidom, subiu. Está anotando? Então ele estava onde? Em Tiro. Né? Ok. Até o mar da Galileia. Olhe, porque a gente está sem o mapa aqui. Semana que vem, se Deus quiser, a gente já vai ter o projetor aqui e a gente vai mostrar esse mapa. Foi uma viagemzinha, viu, que ele fez. Ele pegou aqui o mapa, você imagina aqui Israel, ele estava nessa área aqui a oeste, nessa encosta aqui, subiu, foi mais ao norte, depois foi cercando Israel pelo norte, passando toda essa região aqui, dando a volta, o Mar da Galileia por aqui, ó. Ele deu a volta e chegou por essa região aqui, ele diz, até o Mar da Galileia, através do território de Decápolis. Mar da Galileia aqui, Tiro e Sidom aqui, e ele teve que ir para Sidom lá no norte, subiu, vindo para Galileia, mas passando por Decápolis. Decápolis ficava para o outro lado.
Então, para chegar ao Mar da Galileia, ele fez isso. Ó. O Mar da Galileia está aqui. Ó. Aí ele fez isso aqui para Sidom, deu a volta, veio por Decápolis aqui ao leste e se encostou aqui perto do Mar da Galileia. Já pensou? Junto com os discípulos. Vocês visualizaram o que eu visualizei? Ainda tem um mapa aberto aqui. Olha a cola aí, tá vendo? Tá vendo, Dana, a cola aí? Uma Terezinha aí tá, com a cola, tá vendo? Vocês olhando o mapa da Bíblia, vai ter isso aí. Tá certo? Já anotou aí o Mar da Galileia lá? Muito bem. Então ele fez essa viagem. Agora, a ideia que Marcos está passando aqui é que essa viagem, Jesus saiu de um território que não era, que era ocupado por gentios, os estrangeiros, que era Tiro e Sidom, a mulher era Ciro Fenícia, né? Fenícia era constituída, e Fenícia era englobava Tiro e Sidom, faziam parte da Fenícia. E agora ele sai para um outro território chamado Decápolis. Decápolis por quê? Porque era constituída, uma região constituída por pelo menos 10 cidades. Então você já tem uma noção aí. Nessa cidade, nessa região aí chamada Decápolis, aconteceu o testemunho de um homem que havia sido libertado por Jesus de uma legião de demônios. Lembra? E ele chegou lá naquela região e ele libertou aquele homem. Depois aquele homem quis seguir Jesus, Jesus não permitiu, disse: vá para sua casa, vá contar aos seus. Ele foi, não se contentou com isso e foi divulgando tudo o que aconteceu com ele em toda Decápolis, ou seja, todas as 10 cidades daquela região ouviu falar de Jesus pela boca de um homem que recebeu a cura de Jesus. Então são coisas que a gente tem noção pela história que a Bíblia mesma conta, né? Dessas cidades, desses locais geográficos aí que são conhecidos, certo? Então nós temos aqui a situação de Jesus de viajar por esses lugares logo após aquele embate que houve com os fariseus acerca de coisas impuras. E os estrangeiros eram considerados pelos judeus, pelos fariseus especialmente, pessoas impuras. E aí Jesus vai e de certa forma enfrenta, ou ele desafia, né, aquilo que eles tinham como verdade, e diz: não, eu vou entrar no território de pessoas que são tidas como impuras e não vou ser impuro. Pelo contrário, eu vou santificar aquela cidade, aquelas pessoas. E ali ele encontra aquela mulher, na região de Tiro, tem todo aquele acontecimento que a gente refletiu na semana passada. Depois, terminado toda essa conversa, ele sai em direção a uma outra terra também, que não era dos judeus, Decápolis, ocupada prioritariamente por gentios, estrangeiros. Não é sem motivo que essas coisas estão registradas, porque justamente Jesus está mostrando algumas coisas. Uma delas está no ensino que aquela mulher compreendeu, a mulher Sírio-Fenícia, que o Evangelho, a salvação de Deus, alcançaria primeiro os filhos e depois os gentios. Os filhos, quem são os filhos? Israel. Depois os gentios. Que aí fez aquela parábola que foi contada ali, que Jesus usou a parábola, que era o dos filhos da mesa, né, que estavam em volta da mesa na casa, e os cachorrinhos que ficavam embaixo da mesa. Então, normalmente, dá-se comida para os filhos primeiro, era essa a tradição, e depois dava comida para os cachorrinhos. Mas só depois era conhecido. Agora, a mulher entendeu essa mensagem, compreendeu que a salvação, o Evangelho, a graça de Deus alcançaria os gentios, e disse: não, eu só quero agora uma migalha. Do mesmo jeito como cai a migalha da mesa e vai para o cachorrinho, antes de chegar a comida dele, mas eu preciso de uma migalha agora, estou desesperada. Né? Aí ela entendeu tudo isso e realmente foi admirada por Jesus, até já é grande a tua fé, né? E recebeu aquilo que precisava, né? Então Jesus ensina com isso tudo. O lembrar sempre que quando há um milagre, não é porque Jesus veio simplesmente para fazer milagres. Ele
tem um objetivo pedagógico, de ensino, de instrução em cada coisa dessa. Né? E agora temos uma outra situação também numa terra de gentios, uma terra considerada impura, e pessoas consideradas impuras, né, pelos judeus. Mais uma vez Jesus desafia aquela compreensão equivocada que os judeus tinham acerca dos gentios, para mostrar que o evangelho estaria se preparando para alcançar também os gentios, ainda que a missão de Jesus foi primeiramente na terra dos judeus, né, de Israel. Então, há uma profecia no Antigo Testamento, no livro de Isaías, lá no capítulo 35, que Isaías fala de algo que aconteceria na vinda do Messias. Então já tinha uma indicação de quem seria esse Messias e do que aconteceria na vinda dele. E está lá no capítulo 35, 700 anos antes de Cristo, já registrado por Isaías. Ele diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. São elementos, são sinais que estariam associados à chegada do Messias. Entende? Então, quando Jesus realiza esses milagres, então seria uma indicação para todos que testemunhassem de que ele realmente era o Messias. Então, as provas, a demonstração, os sinais que comprovavam a posição de Messias de Jesus já eram demonstradas, já eram colocadas no meio das pessoas, tanto no meio dos judeus como também no meio dos gentios, como Jesus fez ali com aquela mulher, e também agora acontece com esse homem que era surdo. Diz aí que era gago, significa que ele tinha dificuldade de falar, né? Talvez falasse alguma coisa, mas com muita dificuldade, não era compreendido. Então, alguns entendem, não, era mudo, mas eu não estou nem preocupado com isso. O fato é que ele tinha uma séria dificuldade na comunicação, tanto para ouvir, que quando a pessoa não ouve, mesmo que a estrutura da língua esteja ok, ele não vai conseguir falar. Se a pessoa não ouve, não vai falar. Isso é, mesmo que esteja tudo normal, se não conseguir ouvir, ele não vai falar. Precisa aprender ouvindo, né? Por isso que mães, pais, crianças pequenas, até dentro do ventre da mãe, fale para ele. Coloque boa música, coloque boas palavras para ele ouvir. Fale coisas para ele aprender. A criança aprende ouvindo, certo? Aprende ouvindo. Agora coloque coisa boa, não deixe ele exposto a qualquer porcaria, não. Muito bem, então Jesus tem demonstrado aí a sua messianidade, né, como Messias, por meio desses sinais mesmo. Mesmo que depois, um pouco depois, os judeus ainda quisessem mais sinais. Jesus já tem demonstrado muitos sinais aí. O versículo seguinte nos traz um acontecimento que tem espaço na hora que ele chega nessa terra, né, no território lá de Decápolis. Algumas pessoas já ouviram falar de Jesus ali, né? Algumas pessoas trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. A gente não tem aí o registro dessas pessoas que trouxeram esse surdo e gago à presença de Jesus. Pode dar a ideia de que eram várias pessoas, né? Algumas pessoas que vinham trazendo. A gente lembra de um caso bem parecido, de um homem que era paralítico e 4 amigos, aí está bem claro que eram 4 que traziam ele numa maca e tal, não conseguiram chegar lá na casa para entrar, para mostrar para Jesus, e subiram lá pelo eirado, né, por cima da cobertura da casa, abriram lá um espaço e colocaram aquele rapaz, desceram ele bem no lugar onde Jesus estava, e ali foi feita ali uma cura, né, para aquele rapaz, e Jesus admirou-se também da fé daquele homem e das pessoas, né, dos 4 homens ali que fizeram o maior esforço para isso, né?
Então, de qualquer maneira, você pode notar, e nos nossos dias isso é bem comum, é bem fácil de a gente identificar, é só olhar os programas de televisão, de rádio, as mídias sociais, que sempre tem alguém querendo levar as pessoas para algum lugar, para outra pessoa, ou para algum entendimento, ou para alguma compreensão de uma maneira de viver, de uma filosofia, de uma ideologia qualquer. E você pode notar isso. Você vê nas campanhas políticas, o que é que faz? A pessoa lá está sempre procurando convencer alguém de que aquele partido ou aquele candidato é o melhor, porque isso, porque aquilo e tal. Todo tempo tem alguém levando alguém para algum lugar, para alguma coisa. Sempre está assim. Você sempre está sendo submetido a alguma influência para levá-lo a aprender, ou a crer, ou a adotar determinadas condutas que são tidas como modernas, corretas, seja lá o que for. Essa, igual o professor da Larissa, essa que é a verdade, né? O fato é que todo mundo está sendo submetido a algum tipo de influência, de levar para alguma coisa, para alguma crença, para algum tipo de compreensão da vida, etc. Isso é uma realidade no nosso dia, né? Os pais têm uma responsabilidade muito grande e às vezes alguns até levam seus filhos para se comportarem de uma forma inadequada, contrária à vontade de Deus. E isso o mundo já faz muito bem. Aí os pais às vezes caem nessa armadilha de levar os filhos a praticar coisas, a pensar coisas, a adotar conceitos contrários à palavra de Deus. Isso, infelizmente, é uma realidade que a gente vê no nosso mundo atualmente, né? Essas pessoas não tinham nomes, a gente não vê essas pessoas sendo nominadas aí, ninguém sabe quem eram elas, sabemos que eram daquela região, de Decápolis ali, algumas cidades ali, e eles levaram aquela pessoa doente para a pessoa certa, Jesus. Ele é que realmente, como a gente viu aqui no texto lá das palavras de Pedro, né? Certo? Só ele que tem as palavras da vida. É ele que realmente tem curado como nunca aconteceu antes. Temos visto coisas que nunca foram vistas antes. Temos ouvido coisas que jamais alguém falou. Era essa a fama que Jesus tinha. E ele realmente tinha essa reputação naquele lugar. Quando ele chega, as pessoas já sabiam. Quando ele chegou lá em Tiro, as pessoas já conheciam. Aquela mulher já sabia quem era Jesus. Quando ele chegou em Decápolis, as pessoas já tinham noção. Então levaram rapidamente, eles sabiam que ele seria a pessoa certa para resolver aquela situação. Sabia que ele tinha o poder para resolver o problema daquele amigo ali que estava com problemas na comunicação, e então levaram lá para aquele que podia todas as coisas, né? E essas pessoas, os amigos dele, eles já tinham ouvido de Jesus, diferentemente do surdo, que já não podia ouvir, né? Aquelas pessoas que levaram ele já tinham ouvido falar de Jesus. E certamente se comunicaram, e certamente tentaram conversar com esse amigo, dizendo: nós vamos levar você. Nós temos uma pessoa importante, uma pessoa capaz de resolver essa situação sua. E só ele é capaz, ninguém jamais pôde fazer isso, mas ele é capaz de fazer, a gente vai levar você lá. E eles se combinaram, eles se comunicaram, e eles puderam fazer algo que aquele surdo não podia fazer. Ele nem ouvia e nem se comunicava, não falava direito. E aqueles homens já tinham ouvido acerca de Jesus. São pessoas que realmente não tinham fama, não tinham glória, não eram pessoas conhecidas na mídia, nem no rádio daquela época, mas eram amigos daquele que estavam precisando de ajuda, né? E eles fizeram um esforço, né? Se dedicaram a abrir mão do seu tempo, abrir mão do seu conforto, talvez de estar com a família, talvez de se divertir em algum lugar, de estar em algum açude lá, em alguma coisa lá e tal, mas eles abriram mão para ajudar o próximo, para dar um tempo do seu para ajudar outra pessoa, né? É um exemplo que a gente precisa aprender cada vez mais a ser um pouco mais altruísta e de amar, realmente demonstrar amor, às vezes no tempo. Talvez eles não tivessem muitos recursos até para levar para um médico, uma pessoa pudesse fazer algum tratamento, mas eles dedicaram tempo, a força física para talvez empurrar esse homem, levar para
para esse lugar, né? Do mesmo jeito como aqueles 4 homens levaram o paralítico lá a Jesus, e eles levaram. Então, nós vamos fazer um esforço, nós vamos levar esse nosso amigo para lá. Só que eles não imaginavam que iriam ver o que eles viram. Eles ouviram falar de Jesus. Eles falavam talvez acerca de Jesus. Comentaram, né? Eles podiam ouvir, podiam falar, diferentemente do outro homem lá. Mas eles tinham ouvido falar de Jesus, mas eles não tinham visto Jesus. Faltou ainda esse lado aí de ver, né? Eles não ouviram a voz de Jesus, só ouviram falar dele, mas não ouviram a voz de Jesus, nem tinham visto o rosto dele, nem tinham visto ele realizar algum tipo de milagre, né? Então, certamente, eles vão lá gerando uma certa expectativa, criando uma imagem na mente deles, na alma deles, de quem seria esse Jesus. O fato é que algumas vezes é isso, a pessoa cria uma imagem, aí quando chega lá, eles encontram uma realidade diferente. A realidade de quem era Jesus mesmo, ele se mostrava de carne e osso, era um homem como os outros, só que ele falava como ninguém falava, e ele fazia coisas que ninguém fazia, e eles tiveram esse contato visual com Jesus. Certamente as vidas deles começaram a mudar, que agora aquilo que eles ouviram falar, eles estão vendo ali Jesus, e simplesmente eles, diferentemente de outros que chegaram lá, mais para frente a gente vai ver essa situação, simplesmente Jesus chegava às vezes em algum lugar e as pessoas levavam os doentes que havia e nem se preocupavam em falar com Jesus, simplesmente jogavam as pessoas, lançavam as pessoas lá aos pés de Jesus para receberem aquela cura. Mas esses homens trataram Jesus de uma maneira diferente. Eles se surpreenderam com a visão que eles tiveram, e eles viram que Jesus era diferente, né? E eles não lançaram esse homem simplesmente. Eles suplicaram Jesus. Eles entenderam que Jesus era alguém maior, que ele era alguém superior. Eles suplicaram a Jesus. O texto diz aí que eles lhe trouxeram um surdo, certo? E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Eles suplicaram a Jesus. Trataram Jesus de uma maneira diferente. Eles também fizeram com Jesus uma coisa assim, tem um ponto negativo aí. Eles disseram a Jesus o que fazer. A gente nunca sabe, a gente sabe muitas vezes que Jesus revela a vontade dele, mas eles disseram como é que Jesus deveria fazer as coisas, né? Ele disse: olha, o senhor vai, impõe as mãos sobre ele e ele vai ser curado, né? O texto diz aí, eles suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Era o desejo daqueles homens que o rapaz fosse curado. Mas eles já imaginavam qual era a maneira que Jesus iria fazer. Talvez eles ouviram várias vezes as pessoas falando que ele punha as mãos sobre as pessoas, né? Colocava as mãos sobre as pessoas e elas eram curadas. Realmente, textos anteriores mostram, por exemplo, aquele exemplo de Jairo, que era um homem de sinagoga, um homem importante. Ele pediu ajuda a Jesus e na hora que ele vai falar com Jesus, ele diz: impõe as mãos sobre ela, a filha dele, né? Para que ela seja salva e ela viverá. Ele pediu que Jesus colocasse as mãos sobre ela, impõe as mãos sobre ela, né? Outra situação que aconteceu também no início do ministério de Jesus é que um homem, lá no capítulo 1, que era leproso, rogou a Jesus de joelhos, disse: se quiseres, podes purificar-me, Jesus. E Jesus aí se compadeceu dele, ele estendeu a mão, tocou nele, ainda que fosse leproso, e aí ele disse: fica limpo, e ele ficou limpo, ficou curado. Tocou nele, assim. A filha de Jairo, ele pediu realmente que Jesus impusesse as mãos sobre ela. E Jesus foi com ele. Aconteceu no meio do caminho aquela história da mulher que tinha
a hemorragia. Ele demorou, de repente os amigos dele chegam e dizem, olha, os servos dele dizem, olha, ela já morreu, sua filha. Não adianta mais nem incomodar Jesus. Aí diz, não, espere, não tenha medo. Aí Jesus vai, chega na casa dele, entra lá no lugar onde ela estava e toca a menina com a mão, né, pega na mão dela, e aí ela se levanta a partir dali. Também lá em Nazaré, na cidade de Jesus, a Bíblia diz, Marcos diz que ele não fez muitos milagres, porque o povo era incrédulo. Mas mesmo assim, ele impôs as mãos em várias pessoas e muitos foram curados. Marcos capítulo 6, e versículo 5, diz isso. Então a gente vê que Jesus realmente tinha esse ato de tocar nas pessoas, punha as mãos sobre elas e as pessoas eram curadas. Mas às vezes acontecia de não precisar tocar em nada. Por exemplo, os 10 leprosos, quando você disse, Senhor, misericórdia, não sei o que, aqueles 10 leprosos, de longe gritando lá para Jesus, eles dizem, pode ir lá no sacerdote, pode ir lá se apresentar para ele, que era o que eles deveriam fazer quando eles se sentissem curados. E eles foram. No caminho, quando eles se dirigiram em obediência à palavra de Deus, eles realmente viram que estavam curados. Então Jesus não precisou tocar neles para eles serem curados. Só pelo ídolo dele, o comando dele, a ordem dele, já foi suficiente, né? Então, às vezes, Jesus faz algumas coisas diferentes, né? E ele necessariamente não tem de atender a uma maneira como as pessoas querem que ele faça. E às vezes nós queremos, em nossos pedidos, em nossas súplicas a Jesus, dizer como é que a gente quer que as coisas aconteçam. Senhor, faz isso. Que a irmã Terezinha haja desse jeito comigo, que ela tem me tratado mal, né? Que o irmão tal faça isso, que não sei quem. Sabe, a gente diz exatamente como é que tem que ser para a gente ficar feliz, que é o jeito que a gente quer, né? E aí, Jesus às vezes faz um pouco diferente, né? Daquilo que a gente pensa, né? E em alguns casos, ele realmente faz, dependendo da situação. Por exemplo, no caso de Jairo, a mulher, ele pediu para tocar. Realmente Jairo pediu com súplica, foi humilde, e Jesus não teve nenhum motivo. Foi lá, atendeu realmente ele. Mas nesse caso aqui, ele mudou um pouco a maneira de fazer. Primeiro, versículo 33, Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Fez uma coisa que não era costume fazer. Ele não fazia muito isso, né? A gente não vê exemplos parecidos ou iguais a esse aqui, né? Agora, o homem era surdo, ele não ouvia. Ele também não falava, pelo menos não que se compreendesse, né? E tem outra coisa, ele separou aquele rapaz da multidão. Ele levou esse rapaz à parte, separou. Então Jesus, nesse momento aí, não tinha interesse que holofotes ficassem acendendo sobre ele, nem sobre o rapaz. Fosse uma coisa mais reservada, né? Jesus estava no seu caminho para Jerusalém já, né? Se aproximando, mas ainda não era a hora dele se entregar à cruz. Então, se ele se precipita de ter grande fama, mais rapidamente a perseguição chegaria e mais rapidamente ele seria levado à morte. Mas tinha um tempo de cada coisa, portanto, era para esperar mais um pouco até chegar o momento certo. E para isso, muitas vezes ele dizia, não conte a ninguém, espere, né? Vai falar só na sua família lá, não conta aos seus homens, não, vou contar para a região toda. Então, às vezes as pessoas recebiam aquele comando de Jesus, diziam assim, não conte para todo mundo não, fique reservado, justamente para não aumentar rapidamente a fama e ele ser levado à cruz antes do tempo. Mas, mesmo assim, as pessoas desobedeciam. Sempre as pessoas desobedeciam, né? Não conta, não, ele contava. Mas ele nunca foi reprovado. Nunca foi reprovado. A gente não vê nenhum autor aqui reprovando o comportamento desses homens que desobedeciam a Jesus nesse ponto. Então, quer ver uma maneira de desobedecer a Jesus? Boa, para pregar o Evangelho. Então, se disser, não é para contar, se bem que isso já está bem claro, né? Que é para a gente ficar pregando o Evangelho.
Mas isso aí a gente não vê reprovação nem de Jesus, nem dos autores, nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus, reclamam com essas pessoas que desobedeceram esse comando aí. Mas é claro que o objetivo aqui era não dar foco para Jesus, no sentido de que ele era o grande Messias e tal, e que as pessoas, por inveja, naturalmente, os fariseus, né, e sacerdotes e tudo, iriam levá-lo realmente para matá-lo, etc. Que eles já tinham esse interesse, né? Então Jesus estava se poupando até chegar a hora certa. Essa é mais, principalmente, esse era o grande motivo, né? Mas ele não era um exibicionista, né? Não era um exibicionista. E a multidão é sempre um perigo quando se vê muitas coisas. Apesar de ele ter feito milagres diante da multidão em algumas vezes, mas a multidão sempre é perigosa. Grandes grupos dizendo que apoia ou que não apoia sempre são perigosos, né? Porque uma hora ele está dizendo uma coisa, mas vem uma outra ideologia lá, uma outra filosofia lá, e já diz. O mesmo grupo que às vezes diz lá, bendito que vem em nome do Senhor, pode ser o grupo que vai dizer crucificam, né? Então a multidão é perigosa. Então eu já disse aqui para outros colegas, né? Para outra pessoa outro dia, eu disse, olha, a democracia é muito boa, mas ela pode fazer grande desgraça, né? Porque você vai atender a voz do povo, às vezes a voz do povo está totalmente errada. Aí você, não, a democracia é atender o que a maioria diz, né? O povo lá e faz coisa errada. Então a democracia é boa, mas pode ser muito ruim, né? Pode fazer desgraça no mundo. Então, Jesus tira aquele rapaz da multidão, ele quer ter contato com aquela pessoa. As pessoas precisam ter um relacionamento pessoal com Cristo, um contato pessoal, uma aproximação pessoal. Jesus não trata as pessoas simplesmente como uma multidão, um grupo lá, um grande rebanho simplesmente. Ele quer o trato, o relacionamento pessoal. A gente precisa ter contato com o Senhor diariamente, o tempo todo, pessoalmente, e isso era importante. Para os discípulos, ele também de vez em quando tinha esses momentos pessoais com esses discípulos, às vezes com um grupo, mesmo sendo 12, ele às vezes separava um grupo menor de 3, às vezes estava com menos, né, com 2, e ali eles tinham uma aproximação maior. A gente precisa aprender que o relacionamento com Cristo, com Deus, é pessoal, individual, e também ele trata com o grupo todo, mas precisa ter esse contato pessoal, né? E esse homem não podia nem ouvir Jesus, teoricamente ele não podia ouvir Jesus, né? E nem falar adequadamente. Então Jesus, mesmo que falasse, no primeiro momento, a princípio, ele não iria ouvir. Aí Jesus vai, toca no ouvido dele. Esse contato que Jesus faz, né, no ouvido e na língua dele, na boca dele, passa a ideia de que algo novo está acontecendo ali. Dizendo, olha, vou fazer algo importante aqui com você. Você vai ser uma outra pessoa, você vai ser uma outra criatura aqui, né? Ele tocou no ouvido, mas ali a ideia que passa é que foi um toque mais vigoroso, né? Chegou, tocou lá, teu dedo lá no ouvido dele, disse, olha, isso aqui vai resolver, né? Mas não curou por conta do toque ali, simplesmente, né? E tocou na língua dele com saliva e dizendo assim, vai ter algo diferente para acontecer com você, certo? Então esse homem, certamente, quando Jesus puxa ele para o lado, né, para que a multidão não ficasse acompanhando todos aqueles detalhes, e ele começa a tocar naquele homem, para ele sentir que a alma dele vai ser mudada, que o corpo dele vai ser transformado. Certamente foi despertado nele uma fé, uma esperança, uma expectativa de que algo maior iria acontecer, que ele nunca teria experimentado aquilo sem Jesus. Então Jesus dá um sinal de que algo vai ser feito ali naquele. Então o objetivo desse contato de Jesus é dar esse sinal para ele de que algo grandioso iria acontecer com aquele homem, né? No ouvido dele que estava debilitado, na voz dele que estava também impedida, então ele não podia falar e ele não podia ouvir. E ele percebe agora com a presença de Jesus e esses toques que Jesus faz e que algo grandioso vai acontecer. Aí eu fiquei lembrando, imaginando, né? Lembrando não, porque não sei como foi. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra, né? A gente não tem o detalhe de como isso aconteceu.
mas ele diz que formou. Ele não criou como os outros animais, como as outras coisas criadas, foi formado. Então passa a ideia de algo mais próximo, como se aí já é especulação da nossa parte, né? Então se ele pegou o barro mesmo, lá a terra e tal, e ele fez tocou ali, mexeu, manipulou aquela massa ali, depois que ele sopra nas narinas, né? Então ele estava bem próximo ali daquele corpo, né? Feito de pó da terra. Então ele estava muito próximo para soprar nas narinas dele e ele ter fôlego de vida e ser uma alma vivente. Então certamente Deus ali estava no início, bem próximo ali e talvez manipulou um pouco o pó da terra para se formar ali aquele corpo de um homem. E então eu fiquei imaginando, né, fazendo essa comparação de Jesus tocando na orelha daquele homem, tocando na boca dele, mostrando que ele tinha essa experiência de mexer com o homem, de formar o homem e de transformar aquilo que não tem vida, aquilo que está morto, aquilo que não tem vigor, não tem nenhuma utilidade, em algo vivo que tinha uma utilidade, que tinha uma glória e que seria a semelhança de Deus, porque quando Deus formou o homem, a Bíblia diz que ele fez isso à semelhança dele. Apesar de que a gente perdeu bastante disso, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem algo que é diferenciado de todo e qualquer elemento criado, né? Uma capacidade de domínio, de controle, de organizar, de administrar a terra, nem que seja para destruir, né? Um modo destruidor, mas o homem ainda tem muito desse controle sobre a terra. E aí eu fiquei imaginando, comparando, né? Olha, o próprio Deus que formou o homem do pó da terra, é esse que está tocando também no ouvido. Do mesmo jeito como ele tocou no primeiro homem lá, formando o ouvido dele, a boca dele, é capaz de, do nada, do pó, fazer algo funcionar de forma viva, gloriosa. É esse mesmo Jesus que está ali fazendo com aquele homem que está surdo e que está mudo, né? E nesse momento, né, o texto diz que Jesus, além de tocar a língua com saliva e os dedos nos ouvidos dele, ele ergueu os olhos ao céu. Então agora esse homem, né, observa, né, como o Marcos está dizendo aqui também, né, ele observou tudo isso, esse homem estava próximo de Jesus, e esse homem agora observa que Jesus, além de tocar nele, Jesus também faz um outro gesto, né? Ele olha para os céus. Ele olha para os céus. Marcos não coloca esse texto à toa, né? Porque ele lembra daquele milagre que há poucos dias aí aconteceu, quando Jesus pegou o pão, pegou os peixinhos lá que estavam disponíveis da multidão, dos 5.000 homens e mulheres e mais crianças, né? Então ele pegou esses elementos que eram naturais, estavam disponíveis, limitados em relação à quantidade de pessoas que haviam de ser alimentadas. Então era uma quantidade pequena, e Jesus ergue os olhos aos céus. Ergue os olhos. Então o texto de Marcos, lá quando ele descreve o milagre de Jesus, ele também diz que Jesus ergueu os olhos aos céus, de um jeito como esse homem. Ele percebe que Jesus não só tocou nele, tudo, não efetuou milagre ali naquela hora, mas ele ergueu os olhos aos céus. O que então significa esse sinal de Jesus, né? Esse movimento que ele olha e observa Jesus e diz: esse homem está olhando para os céus. E Marcos sabe do que se trata, porque ele presenciou, ele tem um registro do que aconteceu lá no milagre da multiplicação dos pães. Ele diz: algo grandioso vem do alto, não vem da terra, não vem do homem, não vem do povo, é algo que vem dos céus, vem de Deus, algo grandioso. Esse homem que está aí olhando para os céus, ele tem uma comunicação, uma conexão especial com o alto, com os céus. Ele não olha para os céus simplesmente porque é bonito e tudo, né? Porque ele tem uma comunicação com o Pai, com o Todo-Poderoso, e ali vem poder excepcional, fora do comum, que vai atuar
na vida das pessoas, na terra, né? Transforma coisas que são pequenas ou poucas em quantidade, né? Em muitas coisas. É um poder criador. É um poder criador. De 5 pães ele transformou, pelo menos aí em 7, 8, 10, não sei quantas pessoas tinham lá, mas mais de 5.000 eram, mas eram só 5 pães. Então ele é um poder criador, a gente vê aí. Então esse é um poder que vem do alto, que vem de Deus, e então ele gerou mais ainda essa convicção de que Jesus, aquela pessoa que estava ali do lado dele, na frente dele, que tocou no ouvido e na boca dele, era alguém do alto, era alguém vindo da parte de Deus, que tinha uma conexão especial com o Todo-Poderoso, né? E o texto segue dizendo que Jesus também suspirou, né? Essa palavra aí traz a ideia de sofrimento, ou de uma identificação com o sofrimento do homem. Em vários momentos Jesus demonstra que ele se identifica com o sofrimento das pessoas. E a nossa vida aqui, desde quando a gente nasceu, a nossa geração conhece bem, né, o sofrimento. Outras gerações passaram a conhecer o sofrimento. Tanto que a maioria, gerações antigas, não estão mais aqui, né? Muitos iniciaram suas vidas, viveram, fizeram o que aconteceram e acabaram passando. E a gente só tem, talvez, registro histórico dessas pessoas que não estão mais no nosso meio. E também daqui a alguns anos, nós também não estaremos aqui. Porque temos um grande inimigo que a gente vai enfrentar cedo ou tarde, que é a morte. Hoje a gente enfrenta doenças, enfrenta problemas, dificuldades de relacionamentos, né? Todo tipo de dor, de contrariedades, ameaças, violência, agressividade, todo tipo de coisa. Se você observar, nós estamos completamente envolvidos, né? Estamos no meio aqui de um conjunto de ameaças, e no nosso meio mesmo, né, de confusões, de intrigas, de desavenças que trazem sofrimento, dor, tristeza, né, desespero. Então, muitas coisas ruins. E a doença é um efeito que vem desde a origem, não da origem, mas da queda do homem. Né? Depois que o homem caiu, que a Bíblia diz que o pecado gera a morte, então, pronto, para a morte, até chegar à morte, então tem vários sofrimentos aí até chegar a essa triste execução de sentença aí, que é morrer. Então, e esse homem estava realmente passando por um momento difícil, como outros estavam também, muitas pessoas, e esse momento em que Jesus realmente suspira é uma demonstração, algo que vinha do íntimo dele, demonstrando que ele estava sofrendo como as pessoas sofrendo com a dor dos homens. Talvez ele pudesse dizer assim: vocês têm ideia do que seria ou do que vai ser no futuro se vocês não tivessem pecado, se o homem não tivesse caído. Você não tem ideia da felicidade com que todos viveriam. Mas, infelizmente, a queda trouxe grande sofrimento. E dor e a doença é um desses efeitos da queda do homem. Então, esse suspiro mostra uma identidade, né? Esse homem estava sofrendo porque a comunicação dele não era possível. Imagine você ficar falando para você mesmo sem poder se comunicar com outra pessoa, né? A solidão que traz isso aí. Hoje em dia já tem muitas pessoas que são levadas a entender ou a treinar a linguagem de sinais, não sei o quê, e consegue ter um convívio com outras pessoas. Mas não é o caso aqui dessa época, né? Você não tinha todo esse aparato de coisas. As pessoas viviam solitárias. Do mesmo jeito como os leprosos viviam separados, isolados, essas pessoas que não falavam e nem ouviam estavam presas num mundo solitário. Não conseguiam falar o que queriam, o que precisavam dizer, nem conseguiam ouvir. Né? Uma coisa tem a ver com a outra, inclusive. Olha a solidão e o sofrimento, a angústia de viver no mundo, e você está vendo todo o movimento que ele enxergava, mas você não consegue interagir, porque você não ouve, nem você fala. Era uma prisão muito angustiosa ali, né? E Jesus, quando
quando vê essas pessoas, do jeito dos endemoniados, coxos, paralíticos, cegos, surdos, e ele efetua aquelas curas, aquela libertação, então ali é uma demonstração a mais de que ele era o cumprimento das profecias messiânicas. Ele diz, olha, o Messias, quando vier, ele vai agir assim, vai acontecer isso. A gente já viu aqui que os cegos, os surdos, os mudos vão cantar, etc. É um sinal do Messias aí chegando, né? E lá em Isaías também ele diz assim, olha, também vai acontecer que sofrimento do homem ele vai absorver, até porque mais na frente a gente diz que ele morreu em nosso lugar. E Isaías dizia, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então quando Marcos diz aí que ele suspira, ele está dizendo assim, Jesus está absorvendo a dor que o homem está sentindo, que é o sofrimento daquele homem e que outros que também estão padecendo alguma necessidade sofrem, né? Então ele está dizendo, ele absorve para si, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então essa aflição que veio sobre Jesus é uma forma de realmente ele absorver toda essa dor que é efeito do pecado, ele absorve tudo isso, né, para nos dar esperança de vida eterna, vem somente por meio dele. E aí ele usa a expressão, uma expressão aramaica, que é uma língua também que era falada naquela época, que já vinha dos tempos antigos, desde a época do exílio, essa língua se desenvolveu lá na região, no leste, né, naquela região do Babilônico lá, e ele usa essa expressão efatá, e Marcos faz questão de já dizer o significado para os leitores, né, dizendo, olha, ele está usando essa expressão aí, e é uma expressão de uma língua que era usada também menos do que o grego, né, menos usada do que o grego naquela época, mas é uma expressão que Jesus falou também no aramaico. E ele mostra o significado. Isso aí não é um rito de magia, né? Não é nenhuma rito mágico, nada disso. Simplesmente é um comando, uma ordem que ele está dando para que acontecesse a cura. Simplesmente quando Jesus fala, que é o milagre vem pela palavra dele, né? Quando Deus diz, olha, haja isso e ouve isso. Simplesmente a palavra dele é obedecida independentemente de qualquer coisa, né? Mesmo uma coisa que não existe, ela passa a existir sob o comando, a voz do Senhor, né? E era a palavra do Criador, mesmo que criou os céus e a terra, aquele que fez o corpo humano, que agora está com defeito, ele vai e corrige, né? Então o ouvido daquele homem vai ser corrigido, a boca daquele homem vai ser corrigida. Então a cura acontece pelo poder da palavra, o comando, uma palavra que não pode ser desobedecida pela natureza ou por qualquer coisa. A ordem dele é cumprida independentemente de qualquer coisa. E aí realmente acontece a cura. E aí restabelece aquela situação. Então traz a ideia também de que aquela cura simboliza também o restabelecimento do homem com Deus, daquela comunhão, daquela conexão do homem com Deus. Esse é o sinal, o significado normalmente dos milagres, é isso. Que o milagre é com base em somente cura, né? Uma doença que simboliza o pecado, e quando é curado, a pessoa significa que Jesus está mostrando ali, ele é o Salvador, aquele que cura, aquele que restaura, que restabelece aquela situação, mostrando que ele é aquele, apontando para uma restauração futura também, do ponto de vista espiritual, claro. E ele contrariou realmente a expectativa no primeiro momento daqueles amigos, do surdo e do mudo, porque eles pediram que Jesus impusesse as mãos sobre ele, ainda que Jesus realmente tocou naquele homem, mas não foi uma imposição de mãos simplesmente. Ele pegou saliva dele, colocou na língua daquele homem e tocou no ouvido. Foi coisa diferente, não estava acostumado a ver isso. Ele contraria um pouco aquilo lá, foi diferente do que eles pediram só para impor as mãos, e muitos outros também fizeram isso. Por exemplo, a história que é conhecida de Naamã, que era um comandante sírio, né, da Síria, e veio pedir ajuda lá para o profeta Samuel, né? E a ordem de Samuel foi, bom, você quer ser curado da lepra, né, que ele era leproso, vá lá e mergulhe
7 vezes lá no Rio Jordão. Só que o Rio Jordão ele tinha uma reputação de ser sujo, né? E aquele homem não gostou não. Aí a Bíblia diz que ele pensava que Samuel iria sair com ele, ficaria em pé na frente dele, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, é isso que ele está dizendo, e restauraria o leproso. Era desse jeito que ele imaginava, na mente dele era desse jeito. Ele estava na expectativa de que ia acontecer exatamente assim, só que ele foi contrariado nisso aí. Simplesmente disse, não, vá lá e toma um banho. Já nunca imaginou que isso ia acontecer, né? Aí ele relutou até que se foi convencido de que deveria cumprir o que a palavra do homem de Deus disse, né? Então, e ele fez e assim recebeu. Então, ser humilde para acolher o modelo ou o método de Deus é que é importante e traz um bom resultado. Que muitas vezes a maneira de Deus não é a maneira como a gente pensa, como Naamã pensava. Então, muitas coisas a gente imagina, não, Deus vai fazer, ó, vai dar a terra prometida, a terra boa para Abraão. Pô, e ele chegou, Abraão chegou lá, só que passou o tempo, teve seca, eles tiveram de sair da terra e aconteceu todo aquele movimento com José, né? José lá foi vendido, sofreu, só não sei o quê. Ele era um homem de Deus, era um homem abençoado por Deus, protegido por Deus, estava recebendo a mensagem de Deus de que ele seria um grande líder ali, inclusive em relação ao povo todo e em relação à sua família. Era um homem de Deus, protegido por Deus. Deus era com ele, no entanto, foi vendido, foi escravizado, foi aprisionado lá no Egito, quase morre, e era protegido por Deus, né? E depois, mais para frente, os irmãos acabam indo pedir ajuda, sem saber que era ele que estava no Egito, sendo o grande chefão, e acaba recebendo um grande benefício. E ele diz, vocês na verdade tentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O objetivo de Deus colocar José lá no Egito como grande governador, depois de muito tempo, de muito sofrimento, foi justamente salvar não só o Egito, mas também Israel e outros povos que estavam padecendo grande seca, sofrendo e precisavam da sabedoria que vinha de Deus na vida de José, que pôde juntar muito grão, né? Guardar e poder vender para os povos e alimentar as pessoas e sobreviver. Então Deus usa as coisas que aparentemente são más, que as pessoas fazem de mal, e ele diz, não, mas isso aqui eu vou dar um jeito de se transformar num bem. E ele faz isso, a maneira dele. Então muitas vezes a gente espera uma coisa, talvez José pensasse assim, mas rapaz, eu estou preso aqui, eu não fiz nada, lembra lá o rei, que eu estou aqui. E ele achava que ia ser liberto logo no dia seguinte ali, né? Mas não foi do jeito que ele pensava. Deus age de outro jeito. E às vezes a gente não tem a paciência e a segurança, a tranquilidade de confiar na palavra dele, de que ele vai cuidar da gente, e a gente aguardar o tempo dele e seguir aquilo que ele tem proposto para nós. E isso é uma realidade que a gente enfrenta diariamente. O que pode acontecer muitas vezes é que a gente desanima, que a gente enfraquece, a gente para de crer naquilo que Deus já prometeu. A nossa fé desce de nível e a gente esfria e se vai querer seguir o nosso próprio caminho e não o caminho que o Senhor tem estabelecido para nós, que muitas vezes passa por um tempo, uma temporada de circunstâncias aparentemente desesperançosas ou desagradáveis, mas que ele tem um propósito lá no final. E isso a gente tem visto aqui na Escritura. Qual é o problema? Meu problema é não acreditar em que Deus está cuidando das coisas. E olhar as circunstâncias que estão me envolvendo e eu desistir da minha caminhada cristã. É realmente isso. E isso eu enfrento aqui todos os dias. Todos os dias. E cada dia a gente precisa pedir mais graça da parte dele para que ele nos sustente, para que a gente não vacile, né? Porque todo dia a gente está sendo sujeito, submetido a essas intempéries e a gente perde a esperança. Aí vai deixar de aproveitar o momento
em que Ele vai colocar a gente no lugar certo, no momento adequado, confortável, né? E aquele homem, os amigos dele se esforçaram, né? Se esforçaram, tiveram paciência, foram até Jesus, pediram, e não viram que Jesus não seguiu o que eles queriam. Jesus já fez diferente, mas eles viram um resultado incrível, né? Um resultado incrível. Surpreendeu esses homens o resultado. Talvez eles não imaginassem como foi tudo aquilo. A gente talvez nem consiga imaginar, né? Porque a gente não viu a imagem de Jesus aqui. A gente não viu isso acontecer lá com aquele homem, claramente na nossa frente. Mas esses homens viram tudo isso, né? E eles ficaram surpresos com aquilo. Foi tão grande a admiração, né? Que o texto diz aí que ele, quando Jesus deu a ordem para que se abrissem os caminhos ali no interior do corpo daquele homem, né? Para que o ouvido pudesse ouvir e a boca pudesse falar livremente, a Bíblia diz que se abriram os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Ele começou a falar ali. Aí pronto, agora ele ia treinar a voz dele ali até se cansar, né? E aí Jesus pede para ninguém, para que não ficasse divulgando essas coisas, para justamente, a gente entende, para que não antecipasse aí o momento da entrega dele à cruz, né? Só que quanto mais recomendava isso, versículo 36 diz, né? Tanto mais eles o divulgavam. Então a fama de Jesus realmente se espalhava lá naquela região. E aí o versículo 37 dá esse desfecho da expectativa daqueles homens, da população ali, né? Maravilhavam-se sobremaneira, dá a ideia de que eles não extrapolou a expectativa deles. Aquilo que eles viram foi muito mais do que eles imaginavam, ou talvez eles imaginassem, mas não viam aquilo concretizado, porque eram amigos deles, né? Eles tinham convívio ali, e eles viam a pessoa como estava e como Jesus fez aquela obra de restauração na vida dele, né? E o texto diz que eles davam testemunho, né? Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Então eles realmente se encheram de grande admiração, e identificaram, constataram que o que Jesus faz é perfeito. Não era um milagre de parcial. Não, eu vou consertar só metade da sua orelha, sua boca vai ficar meio torta aqui, só vou consertar metade. Não, ficava esplendidamente bem feito. Era uma coisa perfeita, que as pessoas realmente se admiravam daquilo que estavam vendo. É um indício, um prenúncio da restauração futura que está prometida por ocasião da vinda do Senhor, na sua segunda vinda. Isso ele promete, porque o mundo não vai ficar desse jeito, com o pecado reinando eternamente. Tem um fim, vai ter um momento final, e as coisas serão restauradas, né? Tudo que a gente vê de negativo, aquela vivência, aquela visão que eles tinham daquele homem que não via, que não falava e que nem ouvia, aquilo ali agora é uma novidade, aquilo vai ser passado. Eles estão vendo agora aquele homem falando perfeitamente bem e ouvindo perfeitamente bem. Aquilo atribuindo a Jesus como ele fazia as coisas com grande perfeição. Não era um negócio de parcial, era perfeito, completo e imediato, né? Não tinha esse negócio, não, venha fazer um tratamento aqui toda semana e tal. Não, era imediato, né? Então eles realmente reconheceram isso. Mas tem uma coisa, eram gentios, estrangeiros. Uma coisa eu observei aqui, eu fiz um comparativo, já que estava bem fresquinho, fiz um ligeiro comparativo com o caso da mulher fenícia. Jesus se admirou da fé da mulher.
grande é a tua fé, mulher. Fez um milagre para ela, tudo certo. Aqui ele não deixou de fazer, de atender, mas a gente não vê Jesus se admirando da fé deles, ainda que houvesse. Eu não estou duvidando da fé deles. Ele disse, só sabe, os homens chegaram, foram até Jesus e abriram mão do tempo deles, do conforto, e levaram aquele homem para lá. Tinha fé, mas Jesus não se admira da fé deles. Eles colocam Jesus, eles se admiram com Jesus do que Jesus fez. Realmente Jesus faz uma coisa esplendidamente bem. Agora, nós sabemos que Jesus já sabe disso, né? Até porque na criação, todas as coisas que fazia em termos de criação, todos os dias, viu Deus e viu que era bom. Deus viu o que fez e que era bom. Chega lá no final, versículo 31, capítulo 1, diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Até o sexto dia, tudo muito bom. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bom. Então esse conceito de Deus, Jesus já tinha. E esses homens admitiram isso, ele faz tudo esplendidamente bem. O que Deus fez é esplendidamente bom. Né? Só que eles deram ênfase àquilo que Jesus fazia. A obra que Jesus fez era uma coisa boa e eles reconheceram isso. Agora, aquela mulher fez diferente. A gente não vê, ela claro que viu que a filha estava boa. Jesus nem foi lá, né? Mas ela chegou lá e percebeu que a menina estava liberta do demônio. Ela viu a obra de Jesus, que era esplendidamente boa. Ela viu isso. Mas a gente não vê Marcos se preocupando em analisar, em relatar ou destacar o julgamento que ela faz em relação à obra de Jesus. Mas ele destaca que ela chama ele de Filho de Deus. Ele destaca que ela chama ele de Senhor, reconhecendo o poder dele, reconhecendo que ele é o filho de Davi, que ele é aquele prometido, que é o Messias, e que de fato ela estava diante do Messias esperado. Reconhecia humildemente que primeiro deveria vir aos judeus e depois aos gentios. Ela só queria uma antecipação, né? Só que aqueles homens não reconheceram isso em Jesus. Apesar de que os sinais eram da era messiânica. Esses sinais apontavam para a vinda do Messias, para a chegada do Messias, e eles não veem isso. O máximo que Jesus obteve da parte deles foi: sua obra é esplendidamente boa. Mas, lá em Isaías, capítulo 35, versículo 4, tinha algo mais do que simplesmente uma obra boa. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cegos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no erro. Está falando de uma era messiânica, em que Jesus vai reinar eternamente. Mas já dava os sinais de que quando ele viesse, ele faria esses primeiros sinais aí. Normalmente as profecias, elas podem durar, ter um significado, assim, uma aplicação por anos ou séculos, né? Então, ela tem um início, dado aqui com a vinda de Jesus, quando ele vem para salvar, e ele vai já curar, fazer essas curas, esses sinais todos milagrosos, e que já apresentavam ele como o próprio Deus. Eis o vosso Deus, é a ideia de que é Deus chegando, Deus em carne, conforme Isaías também diz, Deus conosco. Deus conosco. Aquela promessa de que Deus estaria no meio deles. Então a gente vê esse cumprimento e o sinal apontando, né? Saltando na frente deles, que está aqui o Messias, está aqui o Salvador, está aqui Deus presente em carne na frente de vocês. E vocês só dizem que Ele faz as coisas boas, assim, loucura, de uma forma esplêndida. Você não reconhece que Ele é Deus,
e que é por isso que vocês devem se dobrar, se prostrar como aquela mulher fez? Essa faltou a parte desse povo. Infelizmente, isso faltou. Apesar de terem reconhecido, né, que a obra dele era boa. Mas o que eu queria deixar para concluir aqui, irmãos, rapidamente, é que a gente tem de entender que há muitos surdos e mudos no nosso mundo. E até no meio da igreja. Né? A gente sabe que o surdo é o que não consegue ouvir, né? E às vezes ele não tem a percepção correta das coisas. Esse é o surdo. Ele não ouve. Ele pode até escutar com o ouvido, mas o seu senso interior de compreender, de obedecer à palavra de Deus, ele está debilitado como estava debilitado o ouvido daquele homem. Né? Ele deixa de ouvir a verdade. Às vezes ele foge de ouvir a verdade. Tem medo da verdade, porque a verdade confronta, né? E requer transformação. E às vezes a gente está em muitas pessoas surdas neste mundo. E eu espero que na igreja nosso povo, não seja surdo. Aprenda a ouvir a palavra de Deus. Aprenda a ouvir o próximo, a ouvir o clamor dos irmãos, a necessidade dos outros, mas acima de tudo, a palavra do Senhor. E ter a percepção correta da verdade para poder agir de forma justa, correta, decente diante do Senhor. E existem os mudos, e existem ambos, né? E o mudo, ele deixa de comunicar, ele deixa de falar, ele deixa de alertar, ele se omite, ele não fala a verdade, ele fala coisas mentirosas. O mudo é o que deixa de falar a verdade. E às vezes nós nos omitimos, nós ficamos calados em relação à palavra de Deus, em relação a evangelizar, a levar o evangelho, a compartilhar a verdade. Muitas vezes nós estamos falando muita bobagem, estamos sendo ativistas com muitas outras coisas, mas em relação a Deus, a verdade, a salvação, a necessidade de salvação das pessoas, a gente fica mudo, fica omisso. Isso é o mudo. Ainda que fale muito, não fala a verdade, não está de acordo com a palavra. Nós estamos aqui para sermos boas pessoas que ouvem bem, que compreendem a palavra de Deus e que falam dela. Vem dela, entra, recebe dela e dela sai também. Né? Dela fala, a gente é limpo e purificado por ela e por meio dela a gente fala a verdade também para alertar as pessoas, para fazer as pessoas crescerem, para edificar as pessoas, para fazer o bem às pessoas. Esse é o que não é surdo, né? o que não é mudo, na verdade. Né? Que a gente possa receber do Senhor essa transformação na nossa vida, né? no nosso ouvido e na nossa boca, para ouvirmos bem e falarmos bem. Ouvir bem é ouvir a verdade, dar atenção e obedecer a palavra de Deus. E falar bem é não ser omisso, é alertar corretamente, é ter uma boa comunicação na nossa casa, nossos amigos, fazer com que saia fruto de verdade da nossa boca, né? Que possa servir de edificação. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos ajude a compreender a sua vontade nessas vidas. Amado Deus, agradecemos pelo grande privilégio de estarmos aqui consultando, refletindo em torno da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la e a vivenciá-la para pôr em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós vamos terminar esse momento, mas eu queria pedir aos irmãos, quando o culto acabar, vocês continuem. Eu queria só para fazer um comunicado para vocês, tá certo? Se você tem cantor cristão no seu celular, enquanto a gente está sem projetor, né? Você abre o celular só para essas coisas. Lembrando sempre, a gente abre o celular na casa do Senhor, tá? O que é útil, não é para ver mensagem não, né? Então, é o hino 368 do cantor cristão, Salvador Bendito. Vamos ficar em pé para a gente terminar.
nele, mas continua aí.